Reserva de oportunidade, será que realmente vale a pena? No vídeo de hoje a gente vai te apresentar um estudo técnico e prático de se vale a pena ou não você ter a reserva de oportunidade na hora de montar a tua carteira de investimentos. Então vamos para cima! Antes de falar qualquer coisa, especificamente se vale a pena ou não, você precisa ter bem claro na sua cabeça o que é a reserva de oportunidade, ou seja, para que serve, como é que eu monto, o que seria isso? Seria justamente o dinheiro que você coloca em forma de oportunidade lá na sua carteira, seria como se fosse um caixa. Então, você tem que entender o papel disso e se isso realmente faz sentido para a sua mentalidade e para a sua estratégia de investimentos. E eu também quero te explicar se eu faço isso na minha carteira e se sim, como que eu faço. A reserva de oportunidade seria ali uma quantia de dinheiro pré-determinada que você deixa sempre ali parada, ou seja, você pode deixar no Tesouro Selic, num CDB ou LCI de liquidez diária ou até na conta corrente, porque o objetivo daquele dinheiro não é te dar rentabilidade, é só você ter ele ali. E por quê? Porque seria justamente aquela dinâmica que a galera até fala do cash is king, ou seja, dinheiro é rei, ou seja, você ter um tipo de caixa na tua carteira para se aproveitar de oportunidades. Como que isso funciona na prática? No dia que você enxerga uma oportunidade em alguma ação ou que o mercado despenca, as tuas ações também acabam caindo junto. Então, você tem a oportunidade de pegar aquele teu dinheiro em renda fixa, que quando os outros estão caindo, ele continua lá estagnado, você consegue pegar esse dinheiro e rebalancear, porque assim você vai ter mais saúde financeira e também mental, porque isso te possibilita estar sempre comprando quando os outros estão vendendo, e isso é justamente aquela dinâmica que a gente explica de você se aproveitar de oportunidades no mercado. E agora, a gente quer falar também dos pontos positivos para depois falar os negativos também, que não é só um mar de rosas. Bom, o ponto positivo seria justamente você ter uma mentalidade mais forte e você se beneficiar de oportunidades. Então, por exemplo, vamos dizer que você tem uma carteira que é 50% renda variável e 50% renda fixa. E esse 50% de renda fixa, você prefere deixar ele totalmente focado no teu caixa. Você não quer investir num pré-fixado, nada do tipo. Você só quer um Tesouro Selic ou um Tesouro pós-fixado ou um CDB de liquidez diária, coisas líquidas que te possibilitam ter caixa. E, por exemplo, se você tem 10 mil, colocou 5 mil em cada uma dessas classes, depois o que vai acontecer? Se o mercado financeiro, se as suas ações caírem e virarem 4 mil, você vai continuar com 5 mil aqui, mas você perdeu R$1.000 no seu patrimônio, relativamente, né? Então o que você vai fazer? Você tira R$500 daqui e realoca para cá, porque assim você vai estar justamente se beneficiando dos preços caindo. E é isso que a gente chama de rebalancear, e o caixa te permite isso. Caso contrário, se você tivesse todos os 10 mil, eles iam se tornar 9 mil ou 8 mil, o que quer que seja, e você ia se dar mal. Por quê? Porque você não tem como se aproveitar dos preços menores e nem como se tornar mais forte mentalmente. Então, eu acredito que o meu apetite ao risco também está determinado de acordo com quanto eu tenho em caixa. Porque se eu não tenho dinheiro em caixa, eu também não tenho como tomar muito risco no mercado, porque eu sei que eu não tenho aquela redundância ali para, em caso de catástrofe, se todas as ações despencarem, eu aproveitar aquelas oportunidades que isso vai me trazer. Já os pontos negativos, eu acredito que seja um só, que é justamente o custo de oportunidade. Porque a gente já falou isso aqui algumas vezes, que o maior custo, o seu maior malefício nos investimentos é ficar de fora. Então o maior problema não é você não comprar aquela ação, não comprar aquela outra ação, e sim você ficar de fora do mercado por muito tempo, esperando chegar a hora certa. Então, ao mesmo tempo que eu acredito que você tenha que ter caixa, ao mesmo tempo você também tem que ter renda variável para estar se expondo ao mercado. Porque no longo prazo é a forma menos arriscada de você conseguir ganhar mais dinheiro. Então, ao mesmo tempo que você tem uma parcela da sua carteira em caixa, você também tem que ter uma parte de renda variável. Não adianta você desprezar um. E tem uma coisa muito perigosa, que é você colocar 100% do seu patrimônio em renda variável. Isso é muito perigoso, que é o que muita gente fala por aí, e eu acho muito arriscado. Porque, como eu já falei, se você coloca tudo, você não tem como se beneficiar de crises e a tua mentalidade vai ser muito afetada. Então, por exemplo, às vezes o mercado despenca e isso mexe com o teu emocional. Então, eu nunca colocaria 100% do meu patrimônio em renda variável. E eu quero te explicar duas estratégias muito conhecidas lá no exterior, que aqui no Brasil não são tão faladas, tá? A primeira é o Dollar Cost Averaging, ou seja, custo médio em dólares, e a outra é o Buy the Dip, ou comprar baixa, tá? O Dollar Cost Averaging consiste basicamente em você fazer um custo médio em dólares, como o nome já diz na tradução livre, que é você pegar, sei lá, R$1.000 todo mês e aportar na tua carteira. Então, você não tá ligando pro preço nesse caso, você só quer aportar com disciplina. E com certeza, isso vale muito. Só que eu fiz um estudo no BOVA11 que justamente mostra pra gente se vale realmente a pena fazer o Dollar Cost Averaging. Isso aqui é isolado. Por quê? Porque a gente só tá usando no BOVA11, não tem como pegar os dados de cada uma das ações e fazer. Mas, se você quiser fazer o estudo, inclusive, me manda lá no Instagram, que eu vou ter todo o prazer de conversar sobre isso contigo. Agora, a gente vai para a tela do computador para te mostrar um pouquinho mais desse estudo.
E bom, galera, a gente está aqui no computador mostrando para vocês a diferença entre as duas estratégias. Então vamos voltar aqui para mim. Antes de falar sobre isso, você tem que entender que o Dollar Cost Averaging é aportar todos os meses sem ligar tanto assim pro preço nem nada do tipo. E o Buy the Dip, a gente não tá falando de preço também não, a gente tá falando mais de timing, que é o quê? Você comprar a bolsa sempre na mínima. E tem um grande problema, é impossível você acertar na mosca sempre. Não tem como você saber se a bolsa vai cair mais ou se vai subir mais. Isso aí é uma mentira, não tem como você chegar lá, pô, agora não cai mais. Agora só vai subir. Não é assim que funciona. O mercado financeiro é uma coisa probabilística e não determinística. Então há sempre uma probabilidade de cair mais ou de subir mais. Não existe aquela questão de saber a hora certa, o timing perfeito. Só que a questão é que aqui no estudo, ó, a gente fez justamente um estudo vendo quanto seria uma compra quando há quedas superiores a 5%. E no BOVA11 a gente conseguiu uma performance de 21% a mais do que na compra mensal, no Dollar Cost Averaging. E aqui a gente teria 48% saindo de 2010 indo até 2020. E aqui a gente só tem uma performance absurda de 69,6%, comprando sempre que cai mais do que 5%. Ou seja, não precisa esperar uma queda tão absurda para fazer isso. E aqui, ó, como vocês estão vendo, a gente tem na carteira 1, que é justamente aquela de comprar todo mês, é justamente o objetivo de comprar todos os meses sem ligar para o preço. A 2, comprar 4 vezes por ano quando tem quedas de um mês para o outro superior a 5%. Todas as carteiras têm a meta de comprar a mesma quantia de ações nos 10 anos e ambas têm a meta de comprar 128 cotas por ano. Ou seja, não tem aquela de um tá com mais cota do que a outra tá com mais cota, é sempre igual. A gente fez um estudo totalmente certo e objetivo. E bom, por fim, eu quero falar para vocês o que eu faço com o meu próprio patrimônio. Eu não tenho assim um percentual pré-definido de comprar ação, tipo, caiu 15%, eu compro. É óbvio que se eu enxergo uma oportunidade, eu vou lá e me aproveito dela. Então, por exemplo, se eu acredito que uma ação vale muito mais do que ela está custando, eu vou lá e compro. Um exemplo claro, no dia da crise que a gente teve no ano de 2020, que os mercados despencaram, eu fiz muitas compras das minhas ações, não necessariamente por um percentual que elas caíram, e sim por enxergar que elas poderiam se beneficiar, se recuperar, e ao longo do tempo eu ia conseguir ver essa performance subindo. Então, não é aquela questão de você ter uma porcentagem definida, e sim saber qual o valor que você quer por aquela empresa, o que ela pode te entregar em relação ao que você paga. Eu acredito que assim, um percentual pelo menos 8% já consegue te colocar de uma forma mais estratégica e sistêmica. E eu aconselho que você siga esse método aqui que eu explico no vídeo aqui do card, que é um método que eu uso para balancear minha carteira, que eu justamente tenho lá o percentual de cada uma das ações e eu não preciso me preocupar tanto assim com a variação delas, e sim entender quanto percentual que eu tenho que ter em cada uma, sabendo sempre o valor que elas me entregam e o preço que eu quero pagar. Se você quiser mais vídeos do tema valuation, opções, ações para o longo prazo, para o médio prazo, não deixe de se inscrever aqui no canal, porque é só o começo e a gente está querendo crescer cada vez mais. Então manda o vídeo pro teu amigo, deixa uma curtida, isso é mais importante do que até você se inscrever. Então, porra, nem precisa se inscrever não, cara. Só curte aí o vídeo, deixa um comentário, fala, eu assisti até o fim e é isso, é só o começo. Fui!